Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de física e nós estamos falando sobre os elétrons, os nêutrons e como que esses elementos ali influenciam no nosso material, na nossa principal linha ali de pesquisa, que é a eletroestática, tá? Bom, para relembrar, né, para a gente não se perder da onde a gente parou, eu falei para vocês ali sobre o princípio da atração e repulsão, tá? Na aula passada eu parei mostrando para vocês algo parecido com isso daqui, certo? Se eu colocar dois prótons, né, sabendo que os prótons eles têm carga positiva, ou dois elétrons, sabendo que os elétrons têm carga negativa, eles vão o quê? Eles vão expulsar um ou outro mutuamente ou se repelirem, tá? Porém, se eu aproximar um próton de um elétron, eles vão se atrair, tá? Quando a gente pensa nisso, é fácil a gente se lembrar daquele ditado, né, que com certeza vocês já ouviram falar, que os opostos se atraem, tá? E isso se dá porque, como eu já falei, o elétron ele tem carga negativa e o próton ele tem carga positiva, tá bom? Então, pensando nisso daqui, tendo essa imagenzinha aqui, que inclusive está lá no livro de vocês na página 33, tá? A gente pode começar a estudar o processo de eletrização dos corpos, que é exatamente como que os corpos eles conseguem fazer ali essa troca de elétrons. Mas primeiro a gente precisa entender por que os corpos eles conseguem trocar de elétrons, mas não conseguem trocar ali de prótons, tá? Vamos lá, página 33, vamos começar ali a ver o que o livro tem a dizer pra gente. Um corpo que possui quantidades iguais de prótons e elétrons está eletricamente neutro. Isso a gente já comentou, tá? Os átomos eles tendem a estar eletricamente neutros. Consideramos que um corpo está eletrizado quando ele não possui a mesma quantidade de prótons e de nêutrons. Cotidianamente, um corpo torna-se eletrizado devido à perda ou ganho de elétrons, e não de prótons, pois somente aparelhos sofisticados, né, como nós temos aí o acelerador de partículas, que é um aparelho extremamente sofisticado, é uma invenção bem nova, né, na humanidade, consegue retirar prótons do núcleo de um átomo. Os elétrons, por outro lado, eles possuem grande liberdade de movimento, pois a força nuclear forte tem um alcance extremamente pequeno. Quanto mais afastado do núcleo estão os elétrons, mais fácil retirá-los do átomo, tá? Então vamos olhar aqui essa imagem de um átomo para entender melhor essa parte. Aqui é uma imagem que eu tirei do livro de vocês na página 32, onde mostra a representação de um átomo. O átomo, aqui no centro dele, nós temos o núcleo, onde nele está localizado os prótons e os nêutrons, tá? E o que nós vemos aqui no texto é o seguinte: a força nuclear mais forte, ela está mais próxima do núcleo, né? Ela tem um alcance ali extremamente pequeno. Então, esse elétron aqui, ó, que
que está bem afastado do núcleo, ele tem mais facilidade de se desprender desse átomo e acabar ali passando para outro corpo, tá bom? E assim nós temos a eletrização dos corpos, a transmissão ali dos elétrons, tá? Existem 3 tipos de eletrização, classificados de acordo com a maneira, com o processo com que eles ocorrem. Ou vai ser por atrito, ou por contato, ou por indução. E, como eu prometi, a gente vai ver os 3, tá? Mas é importante que vocês entendam essa parte aqui, tá bom? Eu posso tirar elétrons, tá, de um átomo para poder eletrizar um corpo, mas não consigo tirar prótons, tá bom? Pode ser que um corpo acabe ficando com mais prótons, tá, com mais carga positiva do que carga negativa, mas isso não se deu porque foi acrescentado prótons nele, e sim porque foi retirado elétrons dele, tá bom? Então tenham isso em mente, não se esqueçam disso, tá? Agora vamos falar ali da eletrização de um corpo por atrito, tá? A eletrização por atrito ocorre quando atritamos, né, ou quando a gente esfrega, né, dois corpos, promovendo a troca de elétrons entre eles. Por isso, quando esfregamos lã em um bastão de vidro, ocorre a passagem de elétrons do bastão para a lã, tornando esses objetos eletrizados. A quantidade de elétrons doada por um dos corpos é exatamente igual à quantidade recebida pelo outro. Nesse tipo de eletrização, inicialmente os corpos estão neutros, mas após o atrito, ambos se tornam eletrizados com cargas de sinais contrários, tá? Então, um vai se tornar ali eletrizado com mais cargas positivas e outros com mais cargas negativas, tá? Eu digo que um corpo está eletrizado, como a gente viu ali no início, quando ele está em desequilíbrio, tá bom? Não quer dizer que um corpo eletrizado ele tem mais elétrons ali, então ele tem mais cargas negativas, tá? O simples fato dele estar em desequilíbrio, não ter a mesma quantidade de elétrons do que de prótons, já caracteriza que o corpo está eletrizado, beleza? Isso daqui tá bem aqui no início do parágrafo, tá? Eu vou sublinhar aqui para vocês, tá na página 32, e aí vocês sublinhem também, e quem não tem um livro, dá uma copiada porque é importante. Então, voltando lá ao nosso parágrafo, desse modo, o corpo que recebeu o elétron torna-se negativamente eletrizados, tá? Então aqui, né, falando ali do vidro e da lã, aquele que receber elétrons, ele vai se tornar negativamente eletrizado. Porque, como eu já disse, né, várias vezes, os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, tá? Então, quem receber elétron se torna negativamente eletricizado. O corpo que doou elétrons para o outro, por outro lado, passa a ter um número maior de prótons, tornando-se positivamente eletrizado, tá? Então aqui nós temos a imagem, né, do processo, e é como se fosse um antes, durante e depois, tá? Temos aqui os dois corpos com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então eles estão aqui, ó, numa condição neutra, eletricamente falando, tá? Quando nós esfregamos ele, o que que acontece? A lã, ela cede elétrons para o tubo de vidro. Logo, a lã fica positivamente eletrizada
tá? E o tubo de vidro fica negativamente eletrizado, beleza? Então essa é a forma de eletrização por atrito, tá? Tem que ter ali aquele movimento de atrito ou então de esfregar, beleza? Tem também a eletrização por contato, e como esse já diz, nós precisamos, né, de contato. Vamos ler aí o que o livro tem para dizer para gente. Esse já está na página 34. Quando o corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro, a carga elétrica passa a ser compartilhada pelos dois. Desse modo, se o corpo eletrizado possui carga negativa, ele passa elétrons para o corpo neutro, tornando-o negativamente eletrizado. Se possui carga positiva, ele recebe elétrons do corpo neutro, tornando-se também positivo, tá? Logo, ao contrário do que ocorre com a eletrização por atrito, na eletrização por contato, os corpos passam a ter a mesma carga elétrica. A quantidade de carga elétrica de cada corpo ao final da eletrização dependerá da forma e dimensões dos corpos. Se os corpos forem duas esferas de mesma massa e raio, cada um deles terá a mesma carga elétrica. Então deixa eu arrastar aqui um pouquinho para cima e vamos ver aqui o exemplo que está aqui no livro de vocês, tá? Temos aqui o corpo A, que está eletricamente neutro, tá? Ele tem a mesma quantidade de prótons do que a quantidade de nêutrons. E aí temos o corpo B, que está negativamente eletrizado. Ao encostarmos esses corpos aqui, tá bom? Quando criamos aqui um contato entre eles, o que vai acontecer? O corpo A, ele vai passar a ser negativamente eletrizado. Por quê, gente? Porque no caso da eletrização por contato, os dois corpos eles passam a ter ali a mesma carga elétrica, tá? Então a parte que nós devemos aqui sublinhar, a parte que a gente tem que entender para diferenciar os dois é essa daqui, ó. Se o corpo eletrizado possui carga negativa, ele passará elétrons para o corpo neutro, tornando-o negativamente eletrizado. Se possui carga positiva, ele recebe elétrons do corpo neutro, que se torna também positivo. Nesse caso, os dois eles passam a ter a mesma carga, diferente desses dois aqui de cima, que ficam com cargas diferentes, tá? E por último, nós temos a indução, tá bom? Deixa eu arrastar aqui a tela para o lado. Então, o processo de eletrização por indução, ele acontece quando aproximamos dois objetos sem que eles se toquem e um deles tem que estar eletrizado, tá? Aí ocorre o fenômeno da eletrização por indução. Isso se dá porque quando aproximamos eles, o objeto eletrizado ele provoca uma reorganização das partículas do objeto que está neutro, tá? Isso de acordo com o princípio da atração e da repulsão. Quando falamos de indução em eletrostática, o objeto inicialmente eletrizado é chamado de indutor e o objeto inicialmente neutro é chamado de induzido, tá? Então, como a gente pode ver aqui, esse objeto aqui está o que?
negativamente eletrizado, tá? E esse daqui, se a gente for contar a quantidade de prótons aqui que se reorganizaram, né, quando eu aproximei esse objeto aqui negativamente eletrizado, e a quantidade de elétrons aqui que ficaram do outro lado, eu vou concluir que esse objeto aqui ele está neutro eletricamente falando, tá? Então temos aqui o indutor e aqui o induzido, tá? Então o livro continua dizendo: como você pode observar na figura, a aproximação de objeto negativamente eletrizado, tá, o indutor, provoca uma reorganização das cargas do corpo induzido. Desse modo, os prótons se agrupam no polo próximo ao indutor e os elétrons no polo oposto ao indutor, respeitando o princípio da atração e repulsão. Caso o indutor fosse positivo, ocorreria o agrupamento dos elétrons no polo próximo ao indutor e dos prótons no polo oposto ao indutor, como vemos nesta imagem aqui, tá? Nesse caso, nós temos um corpo, né, carregado ali positivamente, eletrizado positivamente, como o nosso indutor, tá? E o nosso induzido neutro aqui. Como ele está carregado aqui, ó, positivamente, nesse lado aqui nós temos os elétrons, tá? De acordo com a lei da atração. Bom, já chegando a esse ponto, já deu para perceber, né, tanto nas duas imagens, que a gente teve uma aproximação, uma reorganização ali de prótons e nêutrons, mas até agora não teve eletrização, não teve troca. Por quê? O livro ele continua falando. Você deve ter percebido que até agora não ocorreu a eletrização do corpo induzido, pois embora as cargas estejam polarizadas, o número de prótons é igual ao de nêutrons e, portanto, ele está eletricamente neutro, tá? No caso aqui falando do induzido. Na verdade, a reorganização das cargas elétricas é o primeiro passo para a eletrização por indução. Para que o processo se complete, é necessário que ligamos o objeto induzido a um fio terra, isto é, a um fio que permita a troca de cargas elétricas com o solo, tá? É o famoso, gente, aterramento. É uma coisa que aqui no Brasil é um pouco difícil de se ver, de se ter, né? Mas para quem tem computador em casa, geralmente televisão, as televisões mais novas, já viu aquele cabinho que tem 3 pontas assim, ó. E aí, nessas 3 pontas a gente sabe, né, alguns mais curiosos já sabem que essa daqui seria a fase, esse daqui seria o neutro ou vice-versa, e o cabinho do meio ele iria aonde? No aterramento. E o que seria esse aterramento? É um fio, né? Na verdade é uma construção elétrica que fica ligada ali diretamente a uma haste de cobre, fica enterrada no solo a uma certa distância, tá? Que serve como proteção, tá? Isso no caso do aterramento residencial. Aqui falando do fio terra para o processo de eletrização por indução, é algo bem parecido, tá? Então, continuando o texto, devido às suas dimensões, a Terra
tem facilidade de doar ou receber elétrons. Assim, ligando o objeto induzido ao solo por meio de um fio terra, o polo oposto do indutor irá trocar, receber ou doar elétrons ao solo. Após retirarmos o fio terra e afastarmos o indutor, veremos que o objeto induzido se encontra agora eletrizado com carga oposta ao indutor, tá bom? Então é assim que se dá o processo de indução, tá? Esse daqui é um processo um pouco mais trabalhoso, nós precisamos aí de uma influência externa, né? Que é exatamente a influência desse fio, né? Desse fio terra, tá? Gente, a gente vai finalizar o nosso conteúdo por aqui, provavelmente, tá? A gente vai treinar agora esses conteúdos para as avaliações, beleza? Então, vamos estudar aí o capítulo 1 do livro, junto com o capítulo 2, até essa página 36, tá? Para que a gente possa fazer uma boa avaliação. Já estou falando em avaliação porque nós fizemos poucos exercícios, então a partir de agora a gente vai exercitar o que a gente aprendeu, beleza? Então, um abraço para todo mundo, já se preparem, a gente vai fazer bastantes exercícios a partir de agora. Quem já tem o livro, dá uma lida, tá? Aquelas partes que eu falei para sublinhar, as partes que eu falei que era mais importante, dá uma reforçada nessa parte. Quem não tem um livro e copiou, dá uma lida também e façam as listas de exercícios. Qualquer dúvida, pode mandar aí pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.